Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui nesta sexta-feira. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, é muito importante. Se inscreva no nosso canal, dá aquela moral. Ingressos esgotados, não tem mais ingressos para o jogo com o Atlético Goianiense na próxima terça-feira. Vale a vaga na fase quartas de final da Copa do Brasil, ficar a 6 jogos do título importantíssimo, da vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Ultrapassar as oitavas significa colocar 4,5 milhões de reais. É sobre dinheiro que eu vou conversar com você agora, aqui no nosso Café Vascaíno. Então vamos embora? Vamos juntos, porque o Vasco tem algumas heranças deixadas pela 777. O processo segue de busca por um novo comprador, um novo investidor. Algumas dúvidas ainda não foram sanadas, mas o Vasco está no mercado para tentar que um comprador pegue a parte que era da 777, que hoje está sob o poder da ACAP, que foi a seguradora que encampou as dívidas e problemas que a 777 deixou pelo caminho. E no Vasco alguns ficaram. Pagamento de comissões a empresários. Quem acompanha o canal sabe que há muito tempo eu falo que o Vasco devia comissões a empresários. Alguns clubes ainda têm a receber do Vasco. Alguns jogadores têm luvas a receber. Agora, só um detalhe, torcedor. O Vasco, porque quem deve é o Vasco, não é a 777, a 888, a 666. Além do Vasco, inúmeros clubes devem. Inúmeros clubes devem. A nossa expectativa era de que esse cenário de dívida com empresário, jogador, clubes, essas dívidas não acontecessem mais. Mas elas ainda existem. E a atual gestão, encabeçada pelo presidente Pedrinho, tenta encontrar soluções. Porque esses problemas parecem uma caixa que você abre e tem mais problema, fecha. Esse aqui é um problema que eu não vou resolver agora. Qual é o próximo problema? O tempo todo, ao destampar a panela ou abrir uma caixa, aparece algo para resolver. A pergunta que eu tenho e que ainda não encontrei uma resposta é: a atual gestão, quando fez o movimento de saída da 777 por entender que havia um descumprimento grave do contrato de sócio, na justiça conseguiu que impedisse a continuação, e o presidente Pedrinho sempre disse: olha, tem outras coisas que vocês não sabem e tal. Eles sabiam, ou pelo menos imaginavam, que os problemas seriam tão volumosos? Porque, se não vejamos, algumas atitudes que estão sendo tomadas pela atual gestão, elas lembram atitudes de outras gestões. Como, por exemplo, ao vender o Marlon Gomes e dar um deságio na antecipação da receita, é como se o Vasco chegasse num banco com uma promissória e fala assim: ó, desconta essa promissória aqui, ou um boleto. Eu tenho a receber aqui 60 milhões. Me antecipa esse dinheiro e desconta a tua taxa. O banco vai olhar: eu te pago 50 milhões. Vou ficar com 10. Porra, tô precisando, me paga os 50. Aí você vai lá, pega os 50, joga no caixa, joga na SAF, toca a tua operação até o final do ano. E depois de janeiro? Você não tem mais o deságio para fazer, porque você recebeu todo o dinheiro do Marlon Gomes. Estou dando um exemplo porque isso aconteceu. Vai vender o Eric Marcos. É uma possibilidade, é mais recurso. Mas vai vender bem o Eric Marcos, que está em baixa? 3 milhões de euros, 4, hipoteticamente um valor que paga uma folha salarial. Ufa, mas eu garanto setembro. O Vasco vai ficar voltando ao modelo de negócio que levou o Vasco a virar SAF? Pô, Fábio, mas o Pedrinho não teve outra escolha. Concordo, os fatos apresentados mostram isso. Mas pelo menos já são 3 meses comandando a operação e sem mostrar nesse momento fatos que nos levem a olhar uma direção e falar assim: caramba, ali já tem um comprador. O Vasco, me parece, hoje, observando tudo, o cenário, os movimentos, que não sabia exatamente onde a coisa aconteceria, onde seria o ponto
que ele tinha que chegar para atacar. Sabia que o problema era grave, que a 777 enfrentava problemas gravíssimos, não faria o aporte em setembro. Tudo isso foi previsto pela administração e numa gestão temerária tirou o sócio. Mas e as soluções? A nossa janela de transferências não está boa. A janela de transferências do Vasco da Gama não é uma janela pesada. Foi uma janela em que se dedicou muito esforço num único jogador, que é muito bom, é muito talentoso, vai ser muito útil ao Vasco, e 2 vieram com ele que serão úteis, mas não são suficientes. Cadê um zagueiro titular, canhoto? Cadê um atacante para a reserva do Verratti? Quem sabe mais um para ser titular lado de campo? É o Emerson Rodrigues? Concorda que a nossa janela está bem tímida? Pô, Fábio, mas também gastaram demais na primeira janela. Já se sabia disso. Quando assumiu a SAF, o presidente Pedrinho sabia que a primeira janela tinha sido de muitos gastos e de qualidade duvidosa em algumas situações. Mas vamos aos problemas ou vamos às soluções? Os problemas nós já sabemos. Alguns são novos, mas a maioria todos nós já sabíamos. E as soluções? São essas soluções que o torcedor está esperando encontrar. Vamos para mais uma rodada. Amanhã tem jogo em São Januário, em que a vitória é importantíssima para voltar a distanciar de zona de rebaixamento, para olhar para frente de novo para uma Sul-Americana com mais calma, para encarar um Atlético Goianiense terça-feira, classificar e aí ter uma semana mais tranquila de preparação para o Clássico com o Fluminense. E até lá não vai chegar ninguém? Aí vai para a 22ª rodada, 23ª, 4ª, 5ª. Na 30ª vai chegar alguém? É pouco. Repito, a nossa janela está muito tímida. E nós precisávamos tanto de reforços como o Corinthians, como o Cruzeiro, tantos outros que estão se reforçando. O Botafogo talvez não precisasse tanto, e mesmo assim se reforçou. Ah, mas eles têm recursos. Tá bom. Esse ano, nossa janela está tímida. Mas será que a gente está apontando na direção para o ano que vem ter uma janela daquelas? Muito me preocupa. Agora, que a herança deixada pela 777 é pesada, isso é. Mas tenho certeza que o presidente Pedrinho e seus pares já imaginavam boa parte dessa herança, porque vasculharam, levantaram informações. Agora, cabe a eles a busca pelas soluções. E que elas venham o quanto antes, para que os resultados também apareçam e os reforços cheguem. Porque o Vasco precisa de reforços, sim. Convido você, 13h, para curtir comigo e com o Rei Kraus na Conta KTO hoje, 13h. Vamos falar muito de futebol brasileiro. É um programa sempre especial que a gente tem segunda, quartas e sextas aqui no nosso canal para falar de geral do Campeonato Brasileiro, claro que dando ênfase ao nosso Vasco da Gama. Um grande abraço e até mais tarde.